Vou repetir por causa da gravação. Estamos hoje no terceiro dia da exposição bíblica Carta a Filemão. O tema de hoje é saudação, graça e paz. Filemão, capítulo único, verso de número 3, que diz assim: graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ocupe o seu assento. A graça pela qual somos salvos e que resulta na paz. Paulo combina esses dois termos, graça, que era uma saudação do Novo Testamento, e paz, que vinha do hebraico, e que carrega o sentido de todo favor, todo bem e todas as bênçãos provenientes do nosso Deus, que o apóstolo ressalta a individualidade e a distinção das pessoas da divindade. Você já sabe disso, mas nunca é demais ressaltar que o nosso Deus, em essência, é um só. Só que ele se manifesta em três pessoas distintas, individuais e distintas, de tal maneira que nós assim o dissemos: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Mas jamais podemos dizer que temos três deuses, servimos a três deuses, porque em unidade eles são um só, ok? É uma unidade perfeita e inseparável. Então Paulo, ele ressalta aqui e ele faz essa distinção entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo também, porque Paulo está escrevendo a epístola pela inspiração do Espírito de Deus, ok? Graça e paz é como se Paulo quisesse dizer: Filemão, que Filemão não atenderá o pedido dele, não haverá perdão e reconciliação com Onésimo, e a comunhão entre os irmãos não será mantida e robustecida sem essas virtudes de Deus, sem a graça e sem a paz. Por isso que ele saúda os irmãos dizendo graça e paz. Vamos lá. Eu vou separar esse versículo em três partes, a primeira dela está aqui: graça a vós e paz. A palavra graça, que no grego é charis, significa boa vontade, estou falando de forma resumida, amável bondade, favor, que no caso em relação a Deus é um favor imerecido. É por isso que a salvação, vale a pena relembrar isso, a salvação, ela não pode ser conquistada, porque senão seria galardão. A salvação é um favor que eu não mereço, por isso que é graça. Ok. E aqui no caso, aqui significa achar favor aos olhos de Deus ou de alguém. A graça divina, ela causa em nós alegria, prazer, satisfação. Tanto a graça quanto a paz está relacionado com aquilo que traz bem-estar. Como já temos abordado, a graça divina é muito ampla e não somente fala do favor imerecido do Senhor para conosco na obra da sua salvação e outras coisas mais, como também fala da sua santa influência sobre nós, trazendo capacidade. A graça nos capacita para fazer, para realizar. A graça nos dá vitória sobre a tentação, sobre o pecado. A graça de Deus é o suficiente, é o que precisamos para qualquer situação da vida. Mas aqui nós vamos tratar a graça no sentido de achar favor aos olhos de Deus e ser gracioso aos olhos da pessoa. Mas conta também ser gracioso diante dos olhos de outras pessoas. Isso conta muito, e nós vamos ver. Vamos ver isso em Jesus. O próprio Jesus, ele tanto tinha ele tinha a graça de Deus, a graça do Pai, ele estava em condição humana ali, como também Jesus era gracioso diante dos olhos dos homens, conforme nós vemos em Lucas, capítulo 2, versículo 52, e diz: e Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Logo você percebe que a graça, ela é crescente, e nós temos que buscar viver uma graça sempre muito, a cada dia mais abundantemente, tanto a graça para com Deus, como também graça para com os homens. Isso é muito importante.
Perceba só uma coisa comigo. Uma das características marcantes na vida do nosso Senhor Jesus era, de fato, a sua humildade. Ele mesmo falou: aprenda de mim, porque eu sou humilde. Então essa é uma característica marcante do nosso Senhor. E o que a Bíblia fala sobre a humildade? Você veja comigo em Tiago 4,6, diz assim: Deus, ele resiste ao soberbo. E resistir ali significa que Deus faz guerra. Deus se prepara como alguém que está indo em guerra contra a pessoa. Agora eu digo, imagine alguém estar em guerra contra Deus. É isso que o soberbo, ele está em oposição a Deus de tal maneira que Deus está fazendo guerra contra aquela pessoa. Aí eu digo, alguém será que consegue vencer Deus? Então a queda do soberbo é inevitável, não tem como a pessoa escapar da queda. Mas porém a Bíblia diz que Deus dá o quê? Graça aos humildes. Então a graça é incompatível com a soberba, com a altivez, com a arrogância. Então Deus não tem obra com o nariz empinado. Deus não tem obra com pessoas que se acham autossuficientes, que nunca precisam de ninguém, de nada. Deus não tem obra com esse tipo de pessoa. A Bíblia diz que Deus conhece o soberbo de longe. Se o próprio Deus que veio aqui em condição humana na terra foi humilde, por que o homem pensa em ser alguma coisa? O homem pensa se engrandecer e achar que é melhor que os outros. Então isso é incompatível, né, com também o cristianismo, o evangelho. E agora perceba só, mas a humildade atrai a graça de Deus sobre a vida de alguém. Por isso que nós não podemos ter um coração altivo. A humildade que prevaleça em nossos corações. O que é uma pessoa arrogante? Não aceita exortação, não aceita correção, não aceita instrução. Essa é uma pessoa arrogante. Aí existem pessoas que acham que ser arrogante é só quem tem condição financeira, quem tem status, posição. Eu já vi mendigo, soberbo, arrogante. Já vi. Pessoas que estão na lona, não tem para onde ir, não tem o que fazer e ainda não aceita ajuda. E acha que você está humilhando ele por oferecer ajuda. Quer arrogância maior que essa, irmão? Então, olha só que tremendo. Vamos aqui ver essa questão de ter a graça tanto de Deus e ser gracioso aos olhos dos homens. Se não, vejamos. O exemplo que eu vou dar aqui é muito lindo. É de Gênesis 18, do 1 ao 3, quando fala que o próprio Deus, escute o que eu estou falando, o próprio Deus apareceu na porta da tenda de Abraão, ou seja, na porta da sua casa. E como que Deus apareceu lá? Deus, o Cristo ali já pré-encarnado, se chama isso na Bíblia teofania, aparições de Deus. Escute só, Deus no Antigo Testamento, ali o Cristo, ele desceu na tenda de Abraão acompanhado de 2 anjos. Irmão, já pensou? Abraão teve uma visita do próprio Deus na tenda dele. Vocês estão ouvindo isso? E o texto diz que horário que Deus apareceu lá? Ao meio-dia, que era na maior força do sol, do calor do dia, que é o meio-dia, né? E ele, quando ele se deparou diante do Senhor e dos anjos, a Bíblia diz que ele humildemente se inclinou diante do Senhor por terra, e ele disse, Abraão disse ao Senhor: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, eu rogo-te que não passes adiante de teu servo. Veja, Deus estava passando naquela região, porque Deus queria tratar com Sodoma e Gomorra, e ia fazer uma destruição, mas antes de Deus ir cumprir uma obra que tinha para fazer, Deus deu uma passada pela tenda de Abraão. Eita! Aí Abraão falou: Senhor, não passa adiante não, fica aqui. Ó. E como é que Deus ficou ali e ministrou graça sobre a vida de Abraão? Porque ele foi humilde. Ele se dobrou diante do Senhor, se humilhou, e Deus falou: não vou passar direto não, vou dar uma ministrada aqui. Então, o que eu entendo com isso? Ou seja, na humildade, Abraão atraiu a graça de Deus quando a luta dele estava no ápice. Porque quando fala o texto que foi ao meio-dia, quando o sol é mais forte, Abraão estava vivendo o ápice da luta dele.
porque ele pensou que não iria ser pai de um filho gerado por Sara. Ele estava no ápice dessa luta. Mas o Senhor, na verdade, com seus anjos, desceu na porta da tenda dele, e ele foi humilde, e Deus pegou e falou: já que você está sendo tão humilde assim, eu vou estender o meu favor para você, eu vou estender a minha graça para você. Aí o que aconteceu? Deus passou com a graça dele, Deus passou, meu Deus, com a graça dele, sem antes, ele não passou, na verdade, né, saiu dali, sem antes ministrar uma bênção, ali sobre, graciosamente, uma bênção na vida de Abraão, porque ali naquele dia que o Senhor falou, ó, daqui o tempo da vida, que é 1 ano, a Sara vai engravidar, a Sara vai gerar o filho. Então você vê, Deus passou por ali e graciosamente ministrou. Não entenderam, olha só, na maior força do sol, do calor, no ápice da luta, Deus vai passar em algumas tendas aqui. Aleluia, glória a Deus. Porque mesmo diante da luta, você não deixou o seu coração se ensoberbecer, você não tem sido arrogante, mas você tem confiado em Deus, se humilhado diante da presença dEle. Sabe o que Ele diz? Aleluia, Ele vai dar uma passada lá na tua tenda, viu? E vai ter uma ministração lá, aleluia. A humildade é tremendo, em Deus, né? Tremendo é Deus, é claro. Outra visão aqui, de ser gracioso diante dos olhos dos homens, isso é muito importante. Em Gênesis 39, 20 a 23, a Bíblia diz que Deus deu a José graça diante dos olhos do carcereiro-chefe, ou carcereiro-mor, e esse, por sua vez, entregou tudo na mão de José. Você sabe que José foi injustamente foi preso, né, por uma calúnia que levantaram contra ele, e agora o texto diz que Deus derramou uma graça em José, e agora o carcereiro, o líder daquele lugar, em vez de maltratar José, em vez de agir com maldade com José, pelo contrário, agiu beneficamente, agiu favoravelmente, e foi lá e fez dele um líder ali naquele local. E por que isso aconteceu? Porque Deus derramou graça. Isso aqui é uma chave que Deus me deu, eu vou passar para vocês com todo o carinho do meu coração. Escute, a graça do Senhor faz portas e corações se abrirem em nosso favor. Eu vou repetir isso aqui. A graça do Senhor faz portas e corações se abrirem em nosso favor. Essa é uma chave que Deus me deu. Olha, você nunca vai tratar de um assunto sem falar: Deus, me faz ser gracioso aos olhos dessa pessoa. Quando você for ministrar louvor em algum lugar, for ministrar a palavra, enfim, se você for ministrar o coração de alguém, fala: Deus, me faz ser gracioso ao olhar dessa pessoa. Sabe por quê? Imagina uma pessoa de coração duro para você. Não flui. Não flui. Você pode dar o melhor que tem, fazer o melhor que for. Se a pessoa tiver de coração duro, ela não vai dar nem atenção para você. Agora veja, se você é gracioso aos olhos de alguém, você não precisa nem falar muito. Às vezes o que você está falando, você está ministrando, não é tão bom assim, mas porque você tem graça, a pessoa está de coração aberto. Você entendeu que quando Paulo chegou lá na casa de Lídia, o que aconteceu quando ele estava pregando ali na região? O texto diz: e Deus abriu o coração de Lídia. O que é isso? O Paulo foi gracioso aos olhos dela. Então foi uma porta que se abriu ali. Que coisa tremenda isso aqui. E isso é tão importante, irmão, para a nossa vida, que a igreja também, ela se utilizou dessa graça para evangelizar. Pois em Atos 2,47 diz que os irmãos, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias Deus acrescentava as almas à igreja. Veja, a igreja ali caía na graça do povo, no sentido de que o coração do povo se abria para dizer: nós queremos ouvir o que vocês têm para falar de Deus aos nossos corações. Aleluia. Você vai cair na graça de muita gente. Recebe isso, porque é de Deus. Eu estou profetizando. Você vai cair na graça lá do teu patrão, lá naquela empresa, lá. Vai cair na graça dele, ele vai entregar tudo na tua mão, viu? Aleluia. E você vai exaltar o Deus que você serve, porque é a graça dele que está operando em você. Por que você acha que num concurso, ó, Deus está falando aqui na minha boca,
Por que você acha que um concurso que Esther, ela passou? Porque ela passou por um concurso até chegar a ser rainha. O que fez ela a se tornar rainha? O texto diz, e foi achada graça. Aos olhos de quem? De um homem chamado Hegai. Aquele homem, que era um eunuco ali do rei Assuero, ele viu graça naquela moça que ele favoreceu ela. Ele pegou e ensinou, o rei gosta disso, o rei gosta daquilo. E foi ensinando para ela os passos que ela deveria tomar. E agora você vê, irmão, você vai cair. Eu vou repetir de novo que alguém não está entendendo ainda. Você vai cair na graça de muita gente. Tem portas que vão se abrir. Por quê? Porque você caiu na graça. O labachebe daracala sobremência comadai. Isso não é bajulação. Isso não é troca de favores. É a graça de Deus na sua vida e você cai. Jesus, olha lá, e ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens, para com Deus e para com os homens. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. E aí você, aqui tem uma gama de aplicação muito grande. Você que trabalha com venda, por que você não fala isso, Senhor? Me faz cair na graça dos meus clientes. Você vai ver o que vai acontecer. Pode ter 30 mil vendedora ou vendedor, ele vai chegar, eu quero é você. Tem pessoa que pode até vender um produto melhor do que o teu, mas porque você tem a graça. Deixa eu ir adiante, hein? Isso aqui é forte. Eu tinha mais coisas para aplicar aqui, é que eu tenho bastante conteúdo, eu tenho que dar sequência. Agora, graça a vós e paz. A palavra paz, Irene, paz, estado em que se está livre de preocupações, um estado em que se está livre de ansiedade e perturbação interior. Paz também, estado tranquilo de uma pessoa que tem certeza da sua salvação em Cristo. E paz, que significa harmonia, concórdia, é unidade, paz entre os indivíduos, no caso aqui entre os irmãos. Graça e paz a vós, veja que ele fala a vós quem? Ele está dizendo, essa graça e paz é encaminhada para Filemon, Áfia, Arquipo e a toda a congregação que se reunia na casa de Filemon. Deus tem graça e paz abundante para todos os seus. Aleluia, olha lá, vou repetir, Deus tem graça abundante para todos os seus, graça e paz, abundante. Paz aqui é a convicção da reconciliação pelo sangue de Jesus, verdadeira inteireza e prosperidade espiritual. A paz divina somente pode ser mantida por meio da comunhão com Jesus. Isso eu também repito, a paz divina somente pode ser mantida por meio da comunhão com o Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 5,14, paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Também a Bíblia diz que paz é uma ordem estabelecida por Deus, 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Escute, tem gente que se diz espiritual, como os coríntios, tem dons espirituais, profetizam, falam línguas, mas vive no meio de confusão e de desordem. Deus faz a paz reinar em nossos corações, bem como no meio da sua igreja. Aleluia, glória a Deus. Tá certo, eu profetizo, falo línguas, ótimo, é bênção, tenho dons, Deus me usa para curar, para libertar, louvado seja Deus. Mas você tem paz? Ou você é só um contendeiro, arrumador de confusão? Deus não é Deus de contenda, Deus não é Deus de desordem, Deus não é Deus de confusão. Ela que lava, sube, derevácia. Irmão, tem gente que isso aqui pega até para os casais, hein? Pega ou não pega? Tem casal que só vive em pé de guerra. Que negócio que é esse? Deus é da paz, irmão. Olha lá. Desceu aqui uma graça de Deus aqui. Levante a sua mão aqui. Porque Deus está visitando tendas, lares aqui, não é só com graça não, tem paz sendo ministrada aí, viu? Recebe essa paz aí dentro da tua casa, no teu viver, aleluia. Omina subiter que job dar a face.
Nós fomos chamados, escute isso aqui, vamos lá, coloca aí Colossenses capítulo 3, versículo de número 15, diz assim, 3,15, dá andamento rápido aí que esse barulho. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamados, olha lá, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Irmão, olha isso aqui, nós fomos chamados pelo Deus da paz, pelo príncipe da paz, em um corpo para que a paz domine, reine sobre nós. Escute, a palavra que domine no grego é brabel, que significa atuar como árbitro, decidir, governar, controlar, prevalecer, ou seja, que a paz seja o árbitro, o juiz que deu o veredicto em situações contraditórias. O que é um árbitro? Eu vou usar aqui, é como se tivesse uma questão aí jurídica, aí tem lá o juiz que decide o que é certo e está errado. Ou para você entender aqui no esporte, não tem lá um jogo, não tem um árbitro, aí a pessoa vai lá, teve um contato, aí um diz foi falta, outro diz não foi falta, quem está lá para decidir? Esse árbitro, esse juiz está lá para decidir. Então olha o que Deus está falando, quem tem que decidir. É quem age como árbitro em nosso coração, quem que é? A paz. Olha o nome do juiz que opera no nosso coração. O juiz tem nome, ele chama paz. Escute, meu Deus, que quem venha decidir, controlar e prevalecer no nosso interior, que o coração aqui fala do interior, não seja o ódio, o rancor ou qualquer outro sentimento escuso, mas a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. E aí, porque vem aquela guerra dentro da pessoa, vou pagar na mesma moeda, aí vem o juiz, vai para a reconciliação. Então deixa ele decidir as coisas. Aconteceu um atrito, mas quem estava errado? Deixa a paz decidir. Deixa a paz decidir quem está ou quem não está. Certo? Porque se o juiz é a paz, no final vai dar o quê? Aleluia. Está vendo que com Deus nunca termina em confusão? Aleluia. Com Deus sempre tem que terminar em paz. Se terminar em confusão, em desordem, a paz não está arbitrando esse negócio aí não, tá certo? Situações contrárias vêm, acontecem no meio de famílias, acontecem nos casamentos, acontecem nos relacionamentos pais e filhos, acontece no trabalho, acontece na igreja, acontece em todo lugar. Só que para nós, o povo de Deus, quem vai arbitrar essa causa é a paz. A paz vai prevalecer. A paz vai vencer. Aleluia. É a paz que vai dominar. É a paz que vai controlar. Que às vezes você olha e você fala, meu Deus, mas como que pode uma coisa? Essa pessoa, Jesus. Não, deixa a paz decidir esse negócio aí. Deixa. É melhor ou não é? Jesus é tão maravilhoso, né? Estou sentindo tanto o amor dele aqui. Vamos lá, parte B do versículo. Parte B. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Olha que coisa tremenda. Aqui da parte de, é uma só palavra no hebraico, que é apó, que significa de origem. De origem. A graça e a paz verdadeira procedem de Deus. Ele é a nossa fonte. Salmo 36, 9, olha que lindo. Eita. Porque em ti está o manancial da vida. O nosso Deus, Ele é o manancial. Manancial, fonte, é o que jorra incessantemente. O nosso Deus não é somente a fonte de graça e paz, como disse o salmista no Salmo 89, 7, a parte final, sabe o que ele diz? Todas as minhas fontes estão em ti, ó Deus. Porque o nosso Deus, ele é fonte de consolo, de força, de alegria, de felicidade. E daí vai. E ainda mais, o principal, ele é a fonte da vida eterna. Oh, glória a Deus. Nas palavras de Adam Clarke, diz:
As fontes terrenas não produzem nenhum deleite puro, puríssimo. Todas elas são misturadas, as suas águas são turbulentas, mas as fontes espirituais são refrigerantes, satisfatórias e deleitosas. E aí, Deus me levou num texto, qual o texto? Jeremias, ele denunciou duas maldades do povo de Israel, que está em Jeremias 2,13. Ele falou: vocês fizeram duas coisas, duas maldades vocês fizeram. Primeiro, a mim me rejeitaram, me abandonaram. Segundo, e depois a mim, que sou a fonte dos mananciais, a fonte de água viva, vocês me deixaram. E segunda coisa que vocês fizeram, vocês, além de me deixar, vocês cavaram cisternas rotas, rachadas, quebradas. Que maldade foi essa? Olha que o ser humano, muitas pessoas têm feito, o que tem feito? Os prazeres e conquistas dessa vida, elas são passageiras e não satisfazem espiritual e nem plenamente. Por que o Jeremias está dando essa denúncia a mando de Deus, dizendo: olha, vocês me rejeitaram e além de me rejeitar, me abandonar, ainda vocês cavam a cisterna rota? O que Jeremias está dizendo? Que eles trocaram Deus pelos prazeres da vida, trocaram a Deus o sentimental, pela prostituição, pela ganância do dinheiro, trocaram a Deus por isso. Mas Deus está dizendo: essa fonte que vocês estão bebendo aí é rota, está quebrada, está rachada. Vocês vão tomar dessa água aí, vai tornar a ter sede. Vocês não conseguem se satisfazerem, vocês sentem sempre vazio. Busca água, mas nunca retém ela, nunca dá satisfação. Olha o que Deus está dizendo. Aí alguns, cada um vai para um caminho. Aí tem pessoa que vai para o caminho dos vícios, e aí sim vai, entende? E ele vai, olha o que ele faz: troca, abandona, rejeita a Deus, que é o manancial de água viva, para ir cavar uma cisterna que não retém água, nunca tem satisfação plena. A alma sempre vazia. Pode conquistar, pode ter fama, pode ter dinheiro, vai ser sempre uma cisterna rota, nunca vai dar satisfação, prazer genuíno, verdadeiro, são sempre coisas momentâneas. Agora, aquele que fez de Deus a sua fonte de vida, aleluia, ele vai, na fonte que jorra, ele baixere menesaio. Esse Deus é maravilhoso. Vamos lá. Eu quero, olha, quem não está com o coração em Deus, não ama a Deus, essa palavra é totalmente contrária a quem não ama a Deus. Por quê? Olha o que ele fala, o versículo aí, de número 3, a parte B, né? A paz da parte de quem? De Deus. Deus é theos, no caso aqui no grego, e no hebraico seria Elohim, que no caso é o nome genérico para divindades que se dá. Mas aqui, nesse texto, trata acerca do único e verdadeiro Deus. Deus não é um nome, é um título, tá certo? Para divindade. Agora eu vou dizer para vocês algumas coisas, eu não vou enumerar, porque você não vai gravar a enumeração, mas os nomes sim, então por isso que eu não vou enumerar. Deus, ele é, primeiro, autoexistente. O que é autoexistente? Irmão, o Salmo 92, antes que os montes se formassem, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que Moisés, que provavelmente quem escreveu o Salmo 90, o que ele está querendo dizer? Que Deus, ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus, e ele é a razão de toda a existência. Outra coisa que Deus aleluia, Deus, ele é o Pai da eternidade. Isaías 9,6. Agora isso aqui chega a dar um nó na cabeça da gente, porque escute, Deus, ele não tem começo e nem fim. Deus não tem um começo, porque Deus sempre foi. Ok? A eternidade não tem fim, correto? Mas ela teve um começo. Geralmente as pessoas dizem assim, que a eternidade não tem começo, não tem fim. Eu digo que a eternidade tem começo, porque se ele é Pai, ele é o gerador da eternidade. Então agora, vê se dá ou não dá na cabeça da gente. Nós somos humanos, como que vai compreender Deus? Eu digo na sua totalidade, nós conhecemos de Deus o suficiente que Ele revelou a nós para a nossa salvação. Mas escute, Ele
Ele criou aquilo que não tem fim. Aquilo que você vai ouvir de Deus aqui, você vai ver o tamanho que o seu problema vai virar depois do que você vai ouvir aqui. Escute. Então a eternidade, Deus criou aquilo que não tem fim. Tem começo, mas não tem fim, que no caso é a eternidade. Outra coisa, Deus ele é presciente. Eu vou dando a referência bíblica, é 1 Pedro 1:2. O que é presciência? Deus ele sabe das coisas, Deus ele sabe dos eventos antes que existam ou aconteçam. Por exemplo, o dia de amanhã nem chegou, mas Deus já conhece o dia de amanhã. Vou mais além. O ano de 2050, a gente nem sabe se vai existir, mas Deus já está lá em 2050. Por exemplo, em Isaías 9:6 de novo, o texto diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Mas pera lá, faltava 700 anos para Jesus nascer. E como que já falou que já nasceu? Um menino já nasceu. Como que nasceu se falta 700 anos? Na mente de Deus já nasceu. Porque Deus já sabe o que vai acontecer daqui 700 anos. Tem como duvidar de um Deus como esse? Agora olha que coisa profunda isso aqui. Olha o que é a presciência de Deus. O Ciro foi um homem que Deus usou para libertar o povo de Israel do cativeiro babilônico. Você sabia que o Isaías falou do nome Ciro 150 anos antes de Ciro? Ciro não tinha nem nascido. Isaías pegou e falou: tem um homem que vai ser levantado por Deus, o nome dele é Ciro. Irmão, nasceu um homem chamado Ciro e foi o homem que libertou o povo. Quer outra coisa? Lá em Jeremias, esse você conhece, 1:5. Antes que tu fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, já te santifiquei, e tem uma coisa, já sei até que você vai ser profeta. O camarada nem nasceu e Deus já sabe o que ele vai ser. Aleluia! Irmão, Jesus amado, o que é isso? É muita glória, gente. É muita glória. Outra coisa, olha que coisa tremenda, Deus ele é onipresente. Isso está no Salmo 139, do 7 ao 12. Quando fala, Davi fala: se eu subir a maior das alturas, se eu fizer a minha cama no Sheol, que é na região dos mortos, no mundo espiritual, e ele vai falando dos lugares onde existe. Ele fala: se eu subir, se eu descer, se eu for para os mares, os oceanos, aonde eu for, o Senhor está aí. Ele está querendo dizer o quê? Meu Deus do céu, ele está dizendo: a presença de Deus alcança todos os lugares, e detalhe, ao mesmo tempo. O mesmo Deus que está aqui agora, está lá na sua casa também, está lá no meio da tua parentela, está lá. A presença dele alcança todos os lugares ao mesmo tempo. É por isso que quando, pega essa aqui, agora uma aplicaçãozinha, né, de leve, lá em 1 Reis 19:9, o Elias fugindo, ele pega e entra na caverna. Aí o texto diz que Deus aparece para ele e fala: o que fazes aqui? Deus dizendo para ele: antes de você ter chegado aqui, eu já estava aqui já, rapaz. Como que dizendo para ele: você pensa que vai se esconder de mim? Não tem para onde você escapar, não tem para onde você escolher. Aleluia, não tem. Ainda que você tenta fugir da presença de Deus nessas cavernas da vida, não vai, porque a presença vai te tirar de lá. Porque às vezes dá meia hora na cabeça da pessoa, a pessoa está enfrentando tanta luta, fala: não quero mais ser crente, não quero mais ir para a igreja, não quero mais cantar, não quero mais profetizar. Vai para onde se esconder? Ele já está lá te esperando, se você for lá se esconder. Não tem buraco que Deus não esteja, que Deus não te pega, que Deus não te acha. Deus vai sacudir pessoas hoje aqui, não tem como fugir de Deus. Deus, ele é onisciente. Salmo 139, do 1 ao 6, Davi falou: tu me sondas e me conhece. O que é onisciência? Deus sabe e conhece todas as coisas, inclusive cada pensamento e intenção do coração. Mais uma aplicação? A Ana, 1 Samuel 1,13, o texto diz: Ana falava no seu coração,
e balbuciava a sua boca, não saía som algum e palavra alguma. E o texto diz, e Deus ouviu Ana. E como que ouviu? Se ela só falou no coração. Porque Deus conhece cada pensamento teu. O que você está planejando aí no teu íntimo, Deus, Ele é onisciente, Ele sabe. Você está pensando, vou dar um jeitinho aqui, vou fazer aqui, vou escorregar por aqui. Olha esse Deus revelando aí, esses pensamentos doidos teu aí, ó. Agora essa aqui também é muito forte. Esse aqui você conhece. Deus é onipotente. Primeiro não, Apocalipse 1:8. Deus é o Todo-Poderoso. O que é onipotente? Que tem toda a capacidade, tem todo o poder. E é por isso que diz, porque para Deus nada é impossível, porque Ele tem todo o poder. Não tem nada que você... Deus não tem limite. Deus não tem limite. Ele não tem um limite. Fala, até aqui Deus pode chegar, daqui Ele não vai. Não tem limite. Para Ele, todas as coisas são possíveis. Agora esse aqui que eu queria muito que você dobrasse atenção, que esse pouco se fala. Deus, Ele é transcendente. O que é transcendência divina? Deus está acima da criação e não é limitado pelo espaço e pelo tempo. Por exemplo, eu e você estamos presos ao espaço e ao tempo. No espaço, eu não consigo ir para o mundo espiritual agora se eu quiser. Eu estou aqui, eu não consigo. Eu não consigo ir para o meu passado, eu não consigo ir para o passado. E nem muito menos eu consigo adiantar e ir para o presente, ou para o futuro. Agora escute, Deus está ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro. Deus não está, Ele é transcendente. E aí é onde Isaías 55:8-9 diz assim, assim como os céus são muito mais elevados do que a terra, assim são os meus pensamentos do que os vossos pensamentos e os meus caminhos sobre os seus caminhos. Então os pensamentos de Deus vai muito mais além. Os caminhos de Deus transcende. É de tal maneira, por isso que a Bíblia diz que Deus anuncia o fim das coisas no começo. Porque quando você e eu, escute, quando eu e você nascemos, irmão, Deus já sabe o nosso fim já. Que coisa terrível, hein? Esse Deus é terrível, terrível, terrível. De tal maneira que às vezes a gente passa uns negócios meio estranhos, meio esquisitos da nossa vida, a gente começa a questionar e começa a lembrar, mas Deus é tão... A minha mente não consegue captar, mas Ele sabe. Outra coisa que Deus esse lindo também, Deus é imutável. Malaquias 3:6, eu sou o Senhor e não mudo. E também Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É por isso que a promessa dele está validada na tua vida, Ele não muda. A promessa não falha, Ele não muda. A palavra não passa, Ele não muda. Deus, Ele é eterno. 1 Timóteo 6,16, só Ele tem a imortalidade. Só Deus tem a imortalidade, só Deus. Só Deus pode chegar para alguém e dizer, eu te dou a vida eterna. Só Deus pode. Só Deus, nenhuma outra criatura pode fazer isso. Porque existe a morte eterna e existe a vida eterna. Só Deus pode, tanto um como o outro. É Deus que fala, esse aqui é a morte eterna e esse aqui é a vida eterna. Só Deus pode fazer isso. Outra coisa ainda, Deus, Ele é perfeito. Mateus 5:48, que vocês sejam perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Irmão, quando fala que Deus é perfeito, escute, nele não há falta alguma e nem Ele tem falta de nada. Deus, Ele é completo, não tem falta de nada. Ele é totalmente completo. E Ele não tem necessidade de qualquer coisa que seja. E aí tem pessoa que fala, se Deus não fizer, também eu paro. Se Deus não fizer, paro de orar, paro de adorar. Senhor, será que Deus precisa de alguém aqui? Para ser quem Ele é? Eu vindo para o culto, o que Deus é? Deus. E se eu não vim para o culto? Deus. Se eu crer nele, o que Ele é? E se eu desacreditar? Então continua na posição que é melhor, meu filho. Deus é Deus, Deus é Deus. Ele é perfeito. Ele só quis compartilhar conosco a sua glória, a sua grandeza. Outra coisa linda que Deus eu vou encerrar por aqui, né? Porque senão a gente vai varar a noite só falando aqui
dos atributos, né? Eu falei de alguns aqui incomunicáveis, né? Agora eu vou falar de um que é comunicável, que Deus, ele é santo. Levítico 11, 44 e 45. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Qual é a razão para mim viver uma vida santa? Porque Ele é santo. A Bíblia diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. E isso é tão impactante, porque o nosso Deus, ele é tão totalmente santo, que os anjos, ao se depararem com a sua presença, eu vou citar 2 exemplos, do Antigo e do Novo, porque imagine, os anjos, eles também têm um nível de santidade, porque eles são santos, e agora os eleitos que estão diante de Deus, eles não podem nem pecar mais. Deus tirou a capacidade de eles pecarem. Isso vai acontecer conosco quando nós somos arrebatados. Mas a santidade de Deus, ela é incomparável. Agora eu fico imaginando, o que esses anjos, eles veem, que fazem eles ficar dia e noite, a Bíblia diz, e não param. Irmão, o que esses anjos veem? Aí, eu vou até citar na língua, que é tão lindo, né? Lá em Isaías 6,3, na língua que eles cantam, eles estavam cantando assim, Isaías escreveu, Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Meló Kol Haaretz Kevodô, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. No Novo Testamento, João tem a revelação do mesmo céu, e agora ele vê as criaturas viventes, possivelmente os querubins, e eles cantavam assim, ó, Hagios, Hagios, Hagios Kyrios, Ho Theos, Ho Pantocrator, Hoen, Kai Hoon, Kai Homenos, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que há de vir. Quem pode levantar uma das mãos ao céu e celebrar a presença deste Deus glorioso, Todo-Poderoso, transcendente, imutável, eterno, Ele é santo. Adore a presença desse Deus maravilhoso. Alamande Gavor Gavácia. Esse Deus, ele também é Pai. Ele é Deus, nosso Pai. Nosso Pai. Pai aqui é pater, um pai genitor, por quem uma pessoa é gerada. Deus nos gerou. O Pai Celestial primeiro, Ele é único, Mateus 23, 9. E Ele é único de tal maneira que o Espírito Santo testifica que nós somos filhos desse Pai maravilhoso. Romanos 8, do 14 ao 16, naquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus, porque nós não recebemos espírito de escravidão, nós não somos escravos mais do pecado, para outra vez estar com medo, porque não somos condenados ao inferno, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que se manifeste aqui nessa noite os filhos de Deus. Pode estar na prova, mas é filho de Deus. Pode estar na luta, mas é filho de Deus. Pode estar no vale, mas é filho de Deus. O teu Pai vai te resgatar. Ena Hakem Narasaio. É mai que alavassúpia. Estébio calavassai. Pode ter saído da casa do Pai, mas o Pai está te esperando de volta. E vai ter festa quando você voltar. Quem é filho nunca mais permanecerá no lugar de escravo, porque o filho voltou e falou: Pai, me faz só um teu escravo que tá bom. O pai meteu a mão na boca dele e falou: coloca logo um anel nesse dedo do meu filho, coloca uma roupa nova nesse meu filho, coloca uma sandália nesse meu filho, porque hoje vai ter festa, porque ele estava morto, mas reviveu, ele estava fora, mas voltou para a minha presença. O Pai é misericordioso.
Lucas 6,36, a Bíblia diz: o vosso Pai é misericordioso, e as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3,22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, se renovam cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ah, se não fosse a misericórdia desse Deus para conosco. Você já sabe, muito tempo falando sobre isso. Misericórdia é pegar, misericórdia é pegar o miserável e colocar no coração. Ou seja, Deus pega o homem miserável e o ama. Em vez de Deus descarregar a sua cólera e fulminar, Ele pega o miserável e põe no coração e o ama. Esse Deus é tremendo. Vamos lá. O que mais? Diante desse Deus nós somos como um pequeno rebanho do Pai, né? Diante do Pai. Lucas 12:32. Por que que Jesus fala, ó pequeno rebanho, o vosso Pai vos agradou dar o reino? Por que que Jesus chama de pequeno rebanho? Se nós somos milhares de crentes, tanto dos que já foram, né, e estão com o Senhor, e agora somos bilhões de crentes. Por que que Deus chama de pequeno se é tão numeroso? Pequeno aqui é no sentido de que o Pai é tão grande que as nossas carências e necessidades se tornam insignificantes diante dEle. Sabe por que que nós somos pequeno rebanho? Porque a nossa necessidade é insignificante diante da grandeza do Pai que você serve. Deus nos chama de pequeno, como que dizendo, eu não tenho dificuldade de pastorear vocês, eu não tenho dificuldade de cuidar de vocês, de sustentar vocês, de alimentar vocês, de prover na vida de vocês, de curar vocês, aleluia. Esse Pai também, Ele é dadivoso, porque toda boa dádiva e dom perfeito vem dEle, Tiago 1,17. Outro, o Pai se agrada e honra os que servem a Jesus, João 12:26, a Bíblia diz, se alguém me servir, disse Jesus, o meu Pai o honrará. Quer ser honrado pelo Pai? Sirva a Cristo, siga os passos de Jesus. Outra coisa, o Pai blinda o coração dos seus filhos para que não se percam no mundo. Põe a mão nessa região, é profético isso, diga, o meu coração, o meu interior está blindado com o amor do Pai. Se é verdade, adora a Deus por essa palavra. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lembra? Esaú amou o mundo. Por que amou o mundo? Porque não deixou o amor do Pai penetrar no coração dele. E por ele amar o mundo, rejeitou as coisas espirituais, inclusive a salvação e o ministério e a salvação. Rejeitou. Só que quando você tem o amor do Pai, você não abre mão da chamada, você não abre mão da presença, você não abre mão do culto, você não abre mão do louvor, você não abre mão, não abre mão. O seu coração está blindado com esse amor, aleluia. Você nunca vai conseguir retroceder, porque tem uma blindagem aí, ó, nesse coração. E outra coisa ainda, o Pai, isso aqui é importante, hein? O Pai molda os seus filhos. Isaías 64:8 diz, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro. Às vezes você é moldado pelo Pai, irmão, ele pega a mãozona dele lá e dói. E ainda mais se o barro for duro. Se o barro for duro, está lascado. É melhor, se desmancha todo. Porque quando o barro é mole, ele põe uma mão por dentro e outra por fora. Aí o pezinho na roda, ó, e só vai girando aqui, ó. Aí vai jogando a água, o barro amolecendo e ele só moldando. Ó, a mão por dentro e a mão por fora, porque quando ele trabalha no coração, muda as atitudes. Aleluia. E por que ele está nos moldando? Para a gente ficar com a cara dele. Você é a cara do teu Pai. Meu Deus, aleluia. O Pai é glorificado quando os seus filhos dão frutos. João 15:18, nisto do meu Pai, 5:8, nisto do meu Pai é glorificado, que deis muito fruto. E por fim, o nosso Deus e Pai é digno de toda a glória. Filipenses 4:20, o nosso Deus e Pai seja dada a glória, agora e para sempre. Nosso Pai é digno de ser
honrado e glorificado. E eu pergunto, quem pode dar honra e glória a esse Pai maravilhoso? Aleluia, sinta-se nos braços do teu papai. Você não está só, você tem um Pai maravilhoso que está cuidando de você. Conclusão. E da parte do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui eu vou dar só uma pincelada, porque Paulo repete umas 3 vezes e eu vou abordar nas próximas aulas. Agora olha só, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Escute isso aqui, da parte do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo diz que a graça e a paz procedem de Deus o Pai e do Senhor Jesus, ele pelo Espírito Santo está colocando ambos em pé de igualdade. Ele está colocando aqui Jesus, o Pai e também o Espírito Santo, é claro que está dando a inspiração, está tudo em pé de igualdade, não tem diferença entre eles, ok? Ou seja, o Pai é Deus, Jesus o Filho é Deus, e o Espírito Santo que está usando Paulo para escrever também é Deus. Agora pega isso aqui, Jesus, ele é o Deus encarnado, ele veio se revelar a nós visivelmente. Por que eu digo isso? Porque ninguém pode ver a Deus. Você sabe que nenhum ser humano pode ver a Deus. E por que eu sei que não pode ver a Deus? Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. João 4:24. Deus é Espírito. E ainda mais, a Bíblia diz em 1 Timóteo 6,16. Ele habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. Então escute, ninguém pode ver Deus e nem chegar onde Ele está. Ninguém. Deus, ele habita numa luz inacessível. É como eu já falei aqui. Por que Deus é inacessível? Deus, ele tem tanta glória. Imagine se alguém chegar perto do sol, o que vai acontecer? Vai virar poeira, acho que nem cósmica vai ter poeira cósmica. Agora imagine alguém chegar diante da glória de Deus, que é mais forte do que o sol. Quantas vezes você acha que a glória de Deus é maior que o sol? Agora você entende? Eu estou dizendo, se Deus chega aqui no nosso meio aqui agora, irmão, eu estou sentindo uma graça aqui. Eu estou falando que se Ele chega aqui e se revela aqui, a gente desaparece. A nossa matéria não resiste a tamanha glória. E como Deus ele era inacessível, Ele habita numa luz inacessível, o que Ele fez? Ele encarnou na terra. Encarnou é tomar a forma humana. E Ele encarnou, através de quem? Jesus. E agora isso aqui é muito profundo, por quê? Porque Ele veio se revelar a nós visivelmente, conforme nós vemos em Hebreus 1:3, diz, sendo Ele o resplendor da glória de Deus, a expressa, a exata imagem do seu ser. Então, Jesus, escute, Ele é a imagem exata do que Deus é. Por quê? Porque também Ele é o próprio Deus. Só que Ele está agora, segura aí por favor, os obreiros não podem deixar fazer barulho assim. E aí o que acontece aqui agora? Escute, Jesus, o Deus encarnado, veio se revelar a nós visivelmente. E agora então ver a Cristo, como que nós vemos Cristo hoje? Hoje nós vemos Cristo pela palavra, a não ser que Ele se revele para nós como Paulo. Escute, se Deus se revelar para você, Ele vai vir de que maneira? Ele vai vir no seu corpo, Jesus. Tá certo? Você nunca vai ver a imagem do Pai. Eu estou falando, você nunca vai ver a imagem do Pai, nem a imagem do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus escolheu se revelar através do seu Filho Jesus. E Ele tem um corpo. Agora escute isso aqui é coisa muito forte. O nosso Deus, Ele agora, Jesus, Ele tem um corpo. Então toda a plenitude da divindade habita em Cristo. De tal maneira, escute, quando eu olho para Cristo, é a mesma coisa de eu estar olhando para o Pai e para o Espírito Santo. E por quê? Porque Ele tem o mesmo poder, a mesma glória, Ele tem o mesmo tudo. Não há diferença. É nisso aqui que deu um nó, irmão, na cabeça de Filipe. O Filipe pegou e falou assim, porque Jesus está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí Filipe pegou e falou, faz uma coisa para mim,
Mostra só o Pai e já basta, não precisa de mais nada. E Jesus fala para ele: rapaz, eu estou há tanto tempo com você e você me fala para mim te mostrar o Pai? Eu já não te expliquei que quem vê a mim vê o Pai? O que Jesus estava falando para ali, Filipe? Jesus está dizendo: assim como o Pai é, Filipe, eu também sou. As mesmas características que o Pai tem, eu também tenho. De tal maneira que se você olhar para mim, você está vendo, aleluia! Então hoje o nosso Deus, Ele se revela para nós, é claro, através hoje da sua poderosíssima palavra, entende? E agora, por isso que a palavra de Deus é o suficiente. Você não precisa de ver mais nada. Escute, eu não quero, se um dia Deus me der uma experiência como essa, para mim, meu Deus, a pessoa ver Jesus, Deus pode fazer isso, pode ou não pode? Ele não fica se mostrando para qualquer um, todo dia. Se você for ver na história, ele apareceu para poucos. Eu ouvi uma vez, eu estava numa conferência de um lugar, lá no meio daquele povo muçulmano, que Jesus estava aparecendo como apareceu para Paulo, e o povo estava tudo se convertendo. E eu não duvido disso não, eu creio piamente. E numa causa específica, Jesus pode se revelar para alguém. Então quando você vê, você vai ver, ele tem uma marca que é inconfundível. Sabe qual que é a marca? O furo nas mãos. Aleluia. Ele tem essa marca. Essa marca ele deixou essa marca. Até hoje está lá. A marca do furo dos pregos. Aleluia. E se Jesus achar por bem, por um propósito superior dele, enfim, que ele quer, ele pode se revelar para alguém. Mas no caso, escute, eu estou falando aqui diante de Deus. Eu não preciso que Deus me mostre nada. Isso aqui é muito violento que eu vou falar para vocês. Tanto eu quanto você, é claro. Nós não precisamos que Deus mostre nada para que a gente creia nele. O Espírito Santo fez uma obra tão forte no nosso interior, que a gente tem uma certeza, uma convicção tão grande, que não tem como desfazer esse negócio. É sobrenatural isso. Porque eu e você nunca vimos visualmente como os apóstolos viram tal. Eles viram Jesus, andaram com Jesus, falaram com Jesus. Eu estou dizendo literalmente, sentiram o contato da pele e do corpo dele. Poxa, eu e você nunca vimos isso. Mas eu digo para vocês, olha, eu acredito que mais que Jesus está aqui do que eu estou me vendo, me falando aqui. Eu acredito mais que ele está aqui do que eu. Você entender a questão aí. E não tem como mudar isso, porque é uma obra que o Espírito imprime no coração da pessoa, no interior da pessoa, que não tem como desfazer. É um negócio assim, divino mesmo, tá certo? Mas vamos lá. Jesus, da parte, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor, Jesus. Diga esse nome lindo, Jesus. Isso é doçura para o paladar, é doçura para o nosso paladar, e melodia para os nossos ouvidos, esse nome. Esse nome é tão lindo. O nome Jesus significa Yahvé é salvação, ou como traduzem, hoje em dia, Jeová é salvação. No Salmo 130, versos 7 e 8, a Bíblia diz que a salvação é definida como o perdão dos pecados do povo. Por isso Jesus disse, em Marcos 2,17, eu vim chamar os pecadores para o arrependimento. Quando o texto diz que Jesus chama os pecadores para o arrependimento, que ele está dizendo? Eu vim te salvar. A salvação está no perdão dos nossos pecados. E só Deus pode perdoar pecado. Glória a Deus. Escute, o Senhor Jesus tanto resgata a ovelha perdida, aquela que se desvia, vai embora, como também ele resgata a dracma perdida. Porque tem dois níveis de pessoas distantes de Deus. Existe aquele que pega e vai embora, e vai para o mundão afora. Mas tem pessoa que está dentro, mas o coração é mundano. Está dentro, mas se tornou um religioso. Por fora, até aparenta alguma coisa. Agora, por dentro, só morte e destruição. Esse Jesus que eu vos prego aqui nessa noite, ele tanto traz para dentro, aleluia, aquele que saiu,
como também resgata o que está perdido dentro. Aleluia, glória a Deus. E se tem alguém da tua casa que saiu, Jesus vai resgatar esta ovelhinha maravilhosa. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, eu estou vindo no culto, mas eu sou sincero, estou uma lástima. Eu estou até aqui nessa noite, mas de fato eu estou que nem a dracma, perdidinho. Mas hoje vai ter festa. Porque o que diz quando a ovelha volta e a dracma é achada? Festa, alegria, diante dos anjos. Os anjos festejam. Eu fico imaginando, porque tem anjo de asa. Nem todos têm, mas tem anjo que tem asa. Fico imaginando quando um pecador se rende. Ou quando alguém que está dentro da casa, mas está caído. E ele volta para a presença de Deus. Os anjos fazem uma festa, irmão. É um barulho santo tremendo. Porque eles estão valorizando a obra que Cristo fez no Calvário. Então, encerro dizendo, em nenhum outro há salvação. Somente no nome de Jesus há perdão e há salvação. Atos 4, versículo de número 12. Não existe outro meio pelo qual o ser humano será salvo. Só há salvação em uma única pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. Tem até um louvor, né? Que fizeram. Como que é aí? Vocês não cantam esse? Jesus. Jesus. Aumenta o tom. O senhor tem voz, meu pastor? Acompanhe comigo. Jesus, Jesus. Cante com a alma. Jesus, Jesus. Aleluia. Quem pode levantar uma das mãos? Eu vou te dar aqueles 30 segundos só para você adorar este lindo nome. O nome que salva, o nome que liberta, o nome que transforma, o nome que, olha lá, que renova, o nome que cura, o nome que abençoa, o nome poderoso de Jesus. Eu encerro dizendo, Paulo poderia dizer a Filemão e aos irmãos, Deus é a fonte do perdão e da reconciliação. Então, mergulhemos nessas águas abundantes e profundas da sua presença. As palmas.